Oi, pessoal! Estamos de volta aqui no nosso canal. Faz muito tempo que não postamos por aqui, eu sei. Mas agora estamos numa nova temporada, com uma nova companhia. Vem aqui, meu cameraman, por favor. É uma nova temporada, como vocês já viram, talvez algum vídeo ali que a gente postou. Eu tô casada agora, estamos casadinhos. Estamos casados. 9 meses. 9 meses. Novos, longos e bons meses também. É verdade. Quem diria que em 2025 eu casaria com o meu melhor amigo? Pois é. De conhecidos a amigos, a namorados, a noivo. Pequeno tempo de namorados, porque 2 meses de namorado só. Um mês namorando e já noivamos e depois... Não quer dizer que tu tem que fazer igual, tá? Cada um, cada né? Analise a sua situação e aja debaixo do discernimento de Deus que dá tudo certo. A gente tá numa nova temporada e Deus tem tocado em nossos corações pra gente começar a falar mais sobre Ele, não cessar esse chamado na internet, de falar sobre Cristo, de falar quem Ele é. Nós dois éramos assim, né? Essa... clássico, né? Fazia vídeos no YouTube, fazia vídeos no Instagram, vídeos no TikTok, em tudo, eram muitos vídeos. E eu me inspirei um pouquinho nela, tenho que admitir isso. E eu tentei, né? Não que meus vídeos eram bons no Instagram, mas eu tentei. E o principal era falar de Jesus. E tudo com a correria... Começou, acho que com a correria do preparo pro casamento, né? Isso meio que tirou o nosso foco de muitas coisas. E você já organizou um casamento, você tá organizando um casamento, você sabe o quanto corrida. Toma toda a tua atenção, sonha sobre aquilo, tu quer fazer aquilo. E todo esse, podemos dizer, esse chamado que nós tínhamos na internet, a gente meio que deixou de lado. E quando casamos, meio que continuou isso. Sim, porque teve também a novidade do momento, a novidade agora de um papel, mais preocupações, tu como sacerdote do lar ainda ter que cuidar de diversas demandas que antes tu não cuidava quando não era casado, né? A palavra de Deus diz, né, sobre tem que se preocupar não só em servir a Deus, mas também ao marido, à sua esposa. Então a gente estava ainda nesses 9 meses se encontrando em como equilibrar isso, sentimos que chegou o momento do Senhor. Aprendendo cada um o seu papel, isso entendendo também como é que é a vida de casado, você não é mais uma pessoa sozinha que você manda. Solo. Você não faz mais só o que você quer, agora você divide tudo que é seu com outra pessoa. Sendo em conjunto. E isso é um desafio, de certa forma, está tudo indo certo. E parando para repensar sobre isso, a gente voltou ao início de quando éramos apenas 2 jovens apaixonados por Cristo, fazendo vídeo e falando de Jesus para tudo que a gente conseguia. E a nossa tentativa, nós estávamos ouvindo uma pregação, semana passada, domingo, nós ouvimos uma pregação e era sobre o evangelismo. Então, eu acho que começa algumas setas de Deus sobre o que a gente devia fazer da nossa vida, né? Nós ouvimos e era sobre o evangelismo, sobre voltar a falar de Jesus. E hoje, meio-dia, a gente está gravando isso no domingo, não sei a data, eu acho que é 12 de julho, se eu não me engano. 12 de julho. E não sei quando esse vídeo vai sair, inclusive. Mas a gente estava ouvindo uma pregação aqui em casa e o tom da pregação era justamente sobre a mulher samaritana e quando ela tem um encontro com Jesus, ela sai falando para todo mundo. Isso nos leva a pensar o que a gente está fazendo com o que a gente tem em mãos, né? O que está no nosso alcance, porque não podemos depender somente de um cargo, de um título, para exercer uma função que todo mundo foi chamado para fazer o que está no teu alcance, o que está nas tuas mãos. Tem um celular, tem a palavra no coração, por que não falar de Cristo? Então, nós éramos líderes, cada um de sua igreja, responsável por falar de Jesus, então era meio que queimava no nosso coração a palavra de Deus, mas também era um cargo dentro da igreja. E isso acaba te impulsionando a você ser um servo bom e fiel, você cumprir com as suas demandas. Isso envolvia falar de Jesus. Agora que a gente casamos, não temos nenhum cargo na igreja, será que a gente vai falar de Jesus porque a gente ama ele ou porque a gente antes era obrigado por causa do cargo? Era por conta de uma obrigação, de uma responsabilidade maior do que a responsabilidade dada por homens na igreja, né? O título recebido no ministério, uma constituição. Maior ainda a responsabilidade dada por Deus diretamente a nós, cada um que se diz cristão. O pregador usou um ótimo exemplo, que é você gosta de um restaurante, você fala para todo mundo daquele restaurante. Se a gente ama Jesus, por que a gente não vai falar também? Por que a gente não vai se tornar um missionário, né? Daquilo que Deus fez na nossa vida, sem precisar de grandes demandas, de grandes agendas, só falar de Jesus. E eu acho que por isso que a gente colocou um celular e estamos tentando fazer isso de novo, né, amor? Falar de
Jesus. Vamos explorar essa nova temporada, como dizem. Temporada. Uma nova temporada na nossa vida, querendo ou não. Sim, muitas coisas mudam no decorrer dos anos. Esse canal, eu tinha 18 anos, 17 anos, agora eu tô com 23 anos. Se o vídeo não foi arquivado, você pode procurar os primeiros vídeos e ver o rostinho não foi dela. Arquivado ainda. Não foi ainda, ou talvez já foi. Agora estamos aqui com um companheiro no canal, um intruso, digamos assim, mas agora talvez seja o nosso canal, Um veremos. só corpo, Um só só chamado. Agora, mãe. Me perdi, gente. Em meio a gente tá pensando aqui o que falar, porque faz tanto tempo que a gente não grava um vídeo, fica até difícil de a gente... A gente não preparou um roteiro, né, mãe? A gente não preparou o roteiro. É. A gente só pegou a câmera e vamos agir? Vamos agir? Vamos fazer tentar. alguma coisa? Que essa já serve uma das lições pra você. Quero falar de Jesus também. Fale, né? Não tem muito Reagir. mistério. Reage como a gente fazia na época da reação, né? Reage, tudo demais. Nossa, eu me sinto velho falando isso. Olhando pra trás, como se fosse anos. Faz 10 meses. Parece que são 10 anos atrás. E a gente, como casado, pode falar que Jesus, ele é o grande elo entre nós dois. Desse pequeno período que nós estamos casados, sempre quando Jesus é mencionado, sempre quando Jesus faz parte de algum plano, Jesus faz parte de algo da nossa vida, funciona. A gente é mais calmo um com o outro, a gente é mais amoroso um com o outro, a gente é mais compreensivo, principalmente um com o outro. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, perfeito. E como é importante, foi muito importante o momento sozinho, o momento de solidão, de solteirice. Como é importante o momento de solteirice para tu aprender a meditar a respeito do que é o casamento. Se tu deseja se casar, se você deseja viver um relacionamento para a glória de Deus, é importante que sozinho você já entenda o propósito que é um casamento, no que você está se envolvendo. Então, para mim, foi muito importante esse período de entender para que serve o casamento, que é principalmente um instrumento de santificação, morte do eu, é o meio mais poderoso que Deus tem na Terra para as pessoas, é o casamento, é um meio de santificar o ser humano. Porque nada vai te levar mais ao limite do que o casamento. No bom sentido. O que eu quero dizer com isso? E no mau sentido também, tá? Eu acho que se você é casado, você sabe muito bem. Se você não casou ainda, você tem, acho que talvez um conto criado na sua mente. E ele é desmistificado quando você casa, entendendo ou não. Agora, isso é ruim? Não, pelo contrário, o casamento é ótimo. Agora, você vai ter que ser uma pessoa que quer ser voltada. O casamento é ótimo quando se vive o casamento na essência que deve ser vivido, né? O que é difícil quando a pessoa não escolhe alguém que está disposto a isso, a servir e viver o casamento na sua essência. Eu acho que é dos dois, né? Os dois pontos. Às vezes, você tem que ter um grande cuidado de não achar que você é a pessoa correta o tempo todo. Porque, às vezes tu é a pessoa errada. Às vezes exatamente tu é a pessoa errada. Na tua mente tu seja, se fulano fizesse isso, fizesse aquilo. Como a gente conversa aqui em casa, um ponto que eu gosto de trazer sempre sempre analise você como errado da história. Porque isso vai te fazer com que você seja uma pessoa mais compreensiva. Se você achar que você tá fazendo as coisas erradas, se você achar que, poxa, se eu falar tal coisa, talvez eu vá ferir aquela pessoa, talvez eu deva ficar quieto agora e a gente conversa sobre esse assunto depois, porque senão vai gerar uma briga. Não querendo dar conselhos de casados, tá, gente? Eu acho que é pouco tempo, assim, pra gente querer dizer, aqui, ó, pega o nosso curso sobre como ter um matrimônio feliz. Mas são coisas que a gente ouve também de outras pessoas que são casadas há mais tempo, né? Exato. Mas é uma realidade nossa. Então, é algo que a gente vive no dia a dia. Que é você ter uma paciência. E isso que a gente tá falando no início. Você se permitir ser moldado a isso. Essa é a parte muito importante. Molde todas as peças que faz parte de você. A sua paciência, o seu amor, o seu cuidado, a sua compreensão. Porque o casamento vai te moldar. Agora, se você não permitir, aí vai ser duas pessoas sempre batendo de frente. Se você não quer mudar, não se case. Porque o casamento é pra mudar, pra melhor. Quero levar isso muito a sério. A gente fez uma certidão de casamento. Não é falsa, né? Mas é tipo... Ela não nós casamos com a certidão do cartório, obviamente. Mas no dia do nosso casamento a gente assinou uma certidão que a gente fez pra nós. Tanto que é esse quadro que tá aqui em cima. E aí a gente escreveu bem assim, ó. Em 5 de outubro de 2025, André Aguirres e Graziele Oliveira, agora Graziele Aguirres, prometeram diante de Deus e das testemunhas viver um casamento firmado no amor e nos princípios bíblicos. E ali tem a assinatura do pastor que fez a cerimônia
Um abraço, inclusive, Eduardo Rimo. Eduardo Talvez você Rimo. esteja assistindo isso ou não. É, Você talvez. fez um casamento incrível. A gente tinha que postar, né, o vídeo do casamento, né? Não postei ainda. Postaremos. Isso aqui todos os dias, quando tem alguma coisa ali que o espírito tá incomodando, vai lá, pede perdão, vai lá, se reconcilia, aí tu olha isso aqui e tu lembra da aliança que tu fez, não só com a pessoa, mas com Deus. E não é fácil você se lembrar dessa aliança o tempo inteiro. Porque a tua carne sempre vai inclinar para outros pontos. Você vai querer os seus próprios interesses. Agora, Jesus não foi egoísta, né? É o grande exemplo que nós temos como vida para tudo, gente, para tudo. Ter Cristo como exemplo é renúncia. As suas vontades próprias, elas são todas submetidas ao senhorio de Cristo. Na hora da raiva, você foi chamado para ficar quieto. Na hora da raiva, não é para você discutir com outra pessoa, é para você aceitar aquilo. Na hora do estresse, você ser a calmaria, você ser a paz do seu lar. E a gente pensa que muitas vezes o que Deus fala para nós fazermos, seja negando a nós mesmos, seja amando ao próximo, nós estamos fazendo como se Deus não... Como se aquilo fosse nos fazer mal, liberar perdão, como se fosse nos fazer mal, mas na verdade vai fazer bem, principalmente para nós. Então isso é algo que a gente muitas vezes não entende. Muitas vezes as pessoas, a gente está com um entendimento imaturo ainda e não conseguimos entender que tudo aquilo que Deus fala, na verdade, é para o nosso bem. Inclusive os momentos que dói ter que obedecer. O momento que dói ter que liberar perdão, ter que tratar o outro com toda a generosidade e abrir mão do egoísmo. Isso tudo dói, mas a gente não percebe que isso aí faz bem pra gente. Na verdade, no fim das contas, porque o Espírito nunca vai querer fazer mal para nós, muito pelo contrário, Deus é quem mais quer nos ver bem. Bom, pessoal, mais ou menos é isso para esse primeiro vídeo. Nós falamos um pouco... Nós abrimos a câmera e falamos com vocês. Então a gente vai rever a gravação, ver o que saiu. Mas falamos um pouco do nosso início de casamento, sem entrar em tantos detalhes. Nós falamos um pouco do motivo do canal estar sendo usado realmente, que é falar de Jesus. E falamos um pouco também sobre as dificuldades e daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nos próximos vídeos nós vamos comunicando cada vez mais. Então, se você gostou desse vídeo, agora aquela parte clássica, você deixa o seu like. Se você quiser compartilhar com alguém, você compartilha. Mais importante que o like e o compartilhamento, deixe o seu comentário aqui embaixo sobre qualquer coisa. E é muito legal interagir com vocês. Porque como nós falamos desde o início, o foco é falar de Jesus para alguém. E se você está assistindo isso, você foi essa pessoa. Que você seja encorajado, tanto quanto nós, a falar de Jesus. A sair da zona de conforto, do comodismo e falar de Jesus com o que está no seu alcance. Com o que está no seu alcance. A falar de Jesus. Calma, gente. Estamos pegando jeito de novo. A falar de Jesus com o que está no seu alcance. Seja a sua rotina de trabalho, onde você convive com pessoas que precisam ouvir falar de Jesus, seja o que for que tiver no seu alcance, que você tenha a coragem do Espírito Santo para te conduzir e com as palavras certas falar de Cristo. Tchau. Tchau.